fundei a Esquadros, eu tinha 16 anos de idade, eu mandei 42 funcionários embora naquele dia. Nós passamos a vender num raio de 700 km de Franca, chegamos a uma produção de 1.500 peças de esquadrias por dia. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu já tomava conta da empresa do meu pai. Nós vendíamos num sábado 10 portões. Troquei um barracão de 300 metros quadrados em 9.000 metros no Distrito Industrial. Salve, galera, muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Isso aí, ó. E antes de mais nada, alguns recados importantes. Primeiro, se inscreve no canal. Mais de metade das pessoas que assistem os episódios do Pausa não são inscritos. Qual que é a diferença? Você não recebe a notificação toda segunda-feira, quando tem um maluco aqui para ser a próxima vítima nossa, para poder trazer uma história sensacional para você. Segunda coisa, deixe seu comentário que o Cláudio vai responder, o Jean, enfim, a gente se organiza aqui para poder tirar suas dúvidas e te insultar também, caso você queira que isso aconteça. E aproveita e deixa o like, certeza vai dar risada com a gente hoje e aprender bastante com a história dele. É isso aí, se a gente tiver afim, responde. Se a gente não tiver, você vai ficar no vácuo e tá tudo certo, mas comenta lá que vai dar certo. Depois você xinga também. É isso aí. É? O que importa é Muito engajar, bacana. tá O que tudo importa é certo. engajar. E é interessante isso porque se você for assinante aí do canal, sempre vai chegar um aviso toda segunda-feira para você ver e ter acesso aí aos novos episódios, sempre com uma história inspiradora, né? É isso aí, essa é a Hoje ideia. não é diferente. Hoje a gente tem aqui Cláudio Por Luiz. favor. É isso? Faça as honras Legal, da casa, Cláudio. Jean. Bom, você é diretor da Esquadros, fundador e diretor da Esquadros, que é uma indústria e comércio, é isso? É uma empresa fabricante de máquinas. Nós fabricamos máquinas para processamento de bobinas. Isso começou há 37 anos atrás. Cara, 87 começou. 87. Esse é um ano assim marcante porque foi depois do Plano Cruzado. Então o país estava numa confusão, né? Inflação de... Hoje eu vejo as pessoas fazendo aplicação, fica lá vigiando os índices para ver se dá 1%, 1,1, 0,9, né? Mas isso era ao dia. Inflação de 35% ao mês. E foi nesse cenário que começou uma pequena serralheria. E hoje é uma empresa multimilionária que fabrica máquinas, exporta, atende empresas como a Honda, Hyundai, maiores processadores de bobina do mundo como Novelis. Então atendemos desde pequenos clientes que compram lá a primeira máquina de conformar telhas metálicas aos maiores processadores de bobinas do mundo, né? Ela é uma das principais indústrias metalmecânicas do país. É isso? Sim, nós estamos muito bem posicionados no nosso segmento. A gente faz máquinas para processamento de bobinas, mais especificamente para fazer cortes. Para as pessoas entenderem, tudo que é feito de aço plano sai de bobinas, a partir de certa espessura. Então, se você olhar, por exemplo, para a mesa que nós estamos aqui, os pés da mesa, é feito de chapa metálica, isso saiu de uma bobina. Um automóvel, por exemplo, toda a parte externa do automóvel, as peças internas, tudo isso saiu de bobinas. As telhas, talvez, que cobre essa residência ou residências hoje, né, são feitas de chapas metálicas, isso sai de bobinas. Então, nós atendemos os mais diversos segmentos do mercado. Máquinas para construção civil, moveleira, sistemas de armazenamento de grãos. Nós somos hoje o principal fabricante de máquinas para construção de silos, fazemos máquinas para conformar telhas, como eu já disse, fazemos máquinas para cortar esse material, tanto transversal como longitudinalmente. Então, toda a indústria ou comércio de aço que processa a partir de uma quantidade, né, de bobinas é potencial cliente nosso. Cara, e fala um negócio, de onde que vem uma ideia? Como que surge uma ideia dessa? Você tem uma pequena serralheria, né, como você mesmo disse. É porque a criança nasce e você quer ser o quê? Bombeiro, advogado? Ninguém vai falar, não, eu quero ter uma indústria que vai trabalhar... Exato, com bobinas de metal. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Então, quando você fala em 7 anos de idade, as pessoas falam, ele ia para o trabalho. Não, eu tinha uma missão específica. Meu pai tinha uma pequena serralheria na época, e eu chegava da escola, eu tinha que cortar 98 ferros de meia polegada, de 1,80 m de altura. Porque naquela época as casas eram fechadas por grades. Então a frente de um terreno naquela época, hoje tem terrenos menores, mas era 10 metros. Então um terreno de 10 metros,
um ferro a cada 10 centímetros, são 98 ferros. E a minha missão era preparar esse material para o meu pai montar uma grade no dia seguinte. Então, chegava da escola, tinha uma tesoura de cortar vergalhões, né, era debaixo de uma amoreira, né, na frente do galpão, que era no fundo da casa. E lá eu pendurava, né, no cabo da tesoura de cortar vergalhões. Eu não tinha peso para fazer o cisalhamento dos ferros, mas eu pendurava, balançava, ele descia um pouco, eu colocava a barriga sobre o cabo da tesoura, ia balançando até estourar, e eu tinha que fazer isso 98 vezes no dia. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos de idade, eu já tomava conta da empresa do meu pai, tinha crescido um pouco, tudo, né? E eu que ensinava as pessoas, né, que trabalhavam na empresa a profissão, praticamente. E eu aprendi já, desde da infância, a atender cliente, a receber os pedidos, a dar orçamento. E naquela época era diferente de hoje, porque eu, com 13 anos de idade, eu fui parado num comando que tinha ali na Avenida Brasil, né? 100 policiais. E eu estava dirigindo uma perua Kombi, fazendo entrega, cheia de grade. Aí o policial olhou assim para minha cara, né? Onde você vai? Eu falei, eu tô fazendo entrega, né? Aí ele começou a rir, chamou o sargento veio, olhou para mim e falou, onde que tá seu pai? Eu falei, meu pai tá, né? Em casa, vamos ligar para ele, né? Naquela época não tinha celular. Ele ligou para ele, foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência lá, e eu voltei e continuei fazendo entregas, né? Então, naquela época, eu dirigia, era diferente de hoje. Com 13 anos. Com 13 anos de idade, eu fui parado no comando, já dirigia há um tempo antes. 7 anos, né? Trabalhando com 13 anos. Foi pai aos 9, né? Precoce. É tudo precoce. Na verdade, cara. eu fundei a Esquadros, eu tinha 16 anos de idade, eu casei com 18, e com 20 anos eu já tinha 2 filhos. Então foi tudo muito... 20 anos, 2. Eu tô com 38, meu filho tem 2 meses. 1 ano e 6 meses de diferença entre um e outro. E já tem... Domingo passado nasceu o 3º netinho. É uma felicidade, uma alegria. Né? Que então, loucura. Que muito legal. bom. Excelente. Não, é muito rápido, cara. Muito rápido. Mas eu volto e insisto aí. Você estava lá na serralheria. Da onde que veio essa história de fazer como que você... Vou mexer com bobina? Bom, bobinas é matéria-prima original de fazer qualquer tipo de artefato de aço. Mas contando essa história, o que aconteceu? Eu trabalhava na serralheria do meu pai e naquela época não tinha salário, não tinha renda, não tinha absolutamente nada. Se fosse hoje e eu pedisse para ele R$50, ele falava, o que você quer fazer com esse dinheiro? Então era muito restrito. Era muito restrito, assim, a parte de dinheiro, tudo. E eu falei, pai, eu quero receber um salário. E aí fui insistindo com ele, com muito custo, ele começou a pagar para mim um salário como se fosse hoje, uns R$1.800. Ele pagou setembro, outubro, novembro. E quando chegou em dezembro, ele tinha alguns funcionários naquela época sem registro, e ele pagava um mês de férias, um de 13º, um de fundo de garantia e o salário do mês. O funcionário recebia 4 salários. E eu falei, pai, e eu? Ele falou assim, não, você é patrão, quer receber igual funcionário? Eu falei, para ganhar menos do que o funcionário, eu vou montar uma serralheria para mim. E ele não acreditou. Né? Eu tinha 15 anos de idade, faço aniversário em novembro, isso foi no final de ano, eu tinha acabado de fazer 15 para 16 anos, e eu pedi para ele, eu falei que ia montar uma serralheria, ele não acreditou. E meu pai é de origem muito humilde e ele tinha vencido na vida. Ele tinha vários, na verdade, 4 barracãozinhos de aluguel, ele tinha vários terrenos, ele tinha algumas propriedades, ele estava realizado já. Mas como ele colocou para trabalhar com 7 anos de idade, toda a energia da infância e da adolescência canalizado para trabalhar, você quer ir além, você quer fazer alguma coisa diferente, né? Você quer crescer. Eu falava para ele, pai, vende um desses imóveis, vamos comprar dobradeiras, guilhotinas, que são máquinas grandes, né? Para nós fazermos a nossa própria matéria-prima, que eram os perfis, né? Que eram comprados, que é o que se usa para poder fazer esquadria, qualquer coisa numa serralheria. Ele, não, assim tá bom, que não sei o quê, né? E eu falei, vou montar a minha serralheria e decidi. É porque são momentos diferentes de vida, eu acho, né? Eu tive clientes na minha empresa que visivelmente o dono da empresa, ele já chegou no ápice dele. Ele não queria mais. A gente assumiu o e-commerce dos caras faturando 100 mil por mês
E eu entreguei para ele faturando 580 em 2 anos. É lindo aos olhos de quem quer crescer muito. Ele viu um problema. Ele falou, cara, eu não quero mais contratar equipe, eu não quero mais aumentar o meu estoque, meu volume de passivo no estoque. Cara, eu já tenho o que eu quero, eu não quero mais crescer. Aí foi o momento que a gente chegou e falou, então, muito obrigado, tô pulando fora. Porque a gente quer crescer. Eu preciso quem queira crescer do nosso lado. Acho que é o mesmo momento. Exatamente isso. Assim, são cara, momentos na vida, né? Meu pai já freando, maduro, realizado. Freando já. Ele tava legal pra ele. É. Só que eu tava com 15 Voando, anos, tá eu voando, queria, né, ir além. E aí, o que aconteceu? Eu falei para ele, pai, o senhor pode me alugar um desses barracões? Ele tinha 4, 2 estavam sem aluguel, estava, né, desocupado. Sim. E ele falou, não posso te alugar. Eu falei, mas por que o senhor não pode me alugar? O barracão está desocupado. Ele falou, não, porque você não tem condições de pagar. E pode aparecer algum inquilino e você vai me atrapalhar a alugar o barracão. Eu falei, não, mas eu quero alugar. Pai. Não, você não tem condição de pagar. Eu falei, tá bom. Eu falei, o senhor me empresta uma moto? Que ele tinha 2, era eu que usava para ir medir serviço, para poder fazer cobrança, tudo, atender os clientes. Ele falou, não, sua mãe vai ficar preocupada de ser dirigir. Pai, mas eu ando o dia inteiro para poder trabalhar, né? Ele falou, não, se você quiser começar, você começa como eu comecei. Eu falei, como foi? Ele falou, de bicicleta. Aí eu falei, aí não dá, né? Porque um negócio pra você fazer não tem. Não que tenha algum problema quanto a isso, mas a agilidade, o que você consegue fazer num dia andando de bicicleta, não é possível. E aí eu tive uma ideia de chamar um ex-funcionário dele, que há 2 anos atrás, eu tinha ensinado ele a trabalhar. E há 2 anos ele tinha trabalhado, ele é 2 anos mais velho que eu, ele tinha 18 anos, eu tinha 16. Idoso já, com 18 anos. E ele tinha recebido o acerto dele, e ele tinha comprado naquela época um ML 85. Isso foi em 87. Não sei se vocês lembram aquela moto preta que tinha umas faixas branca, vermelha, 125, assim, no tanque, né? E eu fiz um convite para ele. Ele falou, você não quer montar uma serralheria junto comigo? Eu tenho, né, o dinheiro, os 3 meses de salário que eu recebi, setembro, outubro e novembro, eu coloquei na poupança. E eu tinha feito as contas, dava para comprar uma maquininha de solda pequena da Bambose, chamada Tatuzinho, uma policorte sem motor e uma furadeira sem motor e sem mandril, que essas máquinas eram vendidas com esses componentes avulsos. E o dinheiro só dava para isso, comprar esses 3 equipamentos e ainda faltando partes. E o pai dele era marceneiro e ele tinha uma marcenaria na frente da serralheria do meu pai, do outro lado, na Avenida Brasil. E eu tinha olhado, ele tinha uma prateleira cheia de motores assim mais velhos, né? E eu olhei aqueles motores, eles encaixavam nas máquinas que eu pretendia comprar. Falei, olha, eu posso comprar as máquinas, nós pegamos esses motores emprestados do seu pai, você coloca a moto para a sociedade, eu não preciso de fazer retirada, você vai fazendo retirada até dar o valor da metade da moto e a moto fica para a sociedade. A gente aluga um terreno, faz um telhado de Eternite e começa. Com 16 anos. Com 16 anos. Quando eu contei para o meu pai que eu ia montar a sociedade com essa pessoa, ele não acreditava muito em mim, mas nele, ele é trabalhador, Falei, tá bom, se você for começar com ele, eu te alugo o barracão. Inclusive um lugar que tinha já a inscrição, tinha máquinas, tinha material, fazia um inventário. Só que o aluguel, para vocês terem uma ideia, era um barracão de 7 por 14. Lógico, muito bem localizado, na Avenida Brasil, já tinha inscrição, já tinha tudo. Só que o preço desse aluguel era, condições dele, 1 tonelada de ferro redondo de meia, que era a matéria-prima principal para fazer grade, que era o principal produto naquela época, ou o metalon, o que for mais caro, porque o preço era próximo, mas conforme o mercado, lembra, inflação de 35% ao mês, conforme o mês, um passava o preço do outro. Era 1 tonelada de ferro redondo ou de meia, ou metalon, o que fosse mais caro, era o preço do aluguel. É um arrendamento, né? E aí quando eu falei para ele, porque se fosse hoje ia custar, sei lá, uns 10 mil reais, 10 mil reais por mês. E ele estava acostumado com o salário e esse era um valor muito grande, né, de compromisso. E ele falou, você acha que dá? Eu falei, a gente pode trabalhar uns 3 meses para conseguir vencer o aluguel, mas depois eu tenho certeza que nós vamos ganhar dinheiro, né? No primeiro mês, nós construímos um escritóriozinho, ele tinha habilidades de marcenaria, fizemos assim, com aqueles compensados
encerados, ficou muito bonito, tudo. Era dia de Natal, nós trabalhamos até meia-noite para poder terminar. No primeiro mês, nós tínhamos comprado todas as máquinas necessárias para uma serralheria. Um compressorzinho, 2 esmerilhadeiras, 2 policortes, esmerilhadeira, e tínhamos colocado tudo em cima, porque a gente estava usando do prédio alugado. E quando venceu o primeiro mês de aluguel, meu pai chegou de manhã, eram umas 10 horas, e ele falou, vim receber o aluguel. E eu falei, não, que ótimo, pai, nós já temos o dinheiro. Só que naquela época, você colocava o dinheiro na conta corrente e você aplicava até o meio-dia, o overnight. Se você desse um cheque tendo dinheiro na conta, mas você não tivesse pedido o resgate, lembra? Inflação de mais de 1% ao dia. Você pagava juros. E aí vencia no dia, né? Eu falei, ó, nós já temos o dinheiro, nós vamos dar o cheque pro senhor. Naquela época era tudo cheque, agora, mas a gente quer que o senhor deposita só amanhã, porque a gente quer ganhar os juros de hoje, né? Ele falou, não, eu abri uma poupança e eu quero receber antes do almoço, porque se aplicasse antes do meio-dia, contava o dia, senão não contava. Nossa. E aí ele falou, não, eu abri uma poupança, eu quero receber o aluguel antes do almoço. Eu falei, não, pai, então faz o seguinte, nós arrendamos o senhor, se fosse em qualquer imobiliária, pagando até 6 horas da tarde, nós estaríamos pagando em dia. Então o senhor volta à tarde para poder receber. Rapaz, ele ficou muito bravo. Cara, mas qualquer moleque com 16 anos pegava esses 3 meses de salário, torrava em festa, em qualquer coisa. Não ia fazer a conta de máquina, cara. Totalmente fora da curva. Totalmente. Ele falou, quero receber agora. E ele virou para trás. O barracãozinho é de 7. Era um sobrado, um sobrado, na verdade. E 7 metros, tem 2 portas de enrolar na frente para a avenida, né? E nós tínhamos feito o escritório numa das portas. Então você tá dentro do escritório, ele virou para trás assim, abaixou a porta, 10 horas da manhã. Tudo que tá aqui dentro é meu. E aí, numa situação meio inusitada, eu só pensava nas maquininhas que nós tínhamos comprado, tudo colocado em cima do escritório. E aí eu fui para a mesa, ele veio, né, e me agarrou por trás, assim, eu não entendi, né, direito, e falei, pai, fiz uma expressão que eu me arrependo até hoje, falei, pai, o senhor é um monstro, né? E aí ele assustou muito, assim, afastou, né, e ele falou, eu quero que vocês saiam daqui. Primeiro mês. Vencimento dos primeiros 30 dias, receber o aluguel antes do almoço para aplicar antes do meio-dia para contar a poupança no dia, tudo. E eu falei para ele, mas o senhor alugou para a gente, fez um contrato de 1 ano, o senhor não vai honrar o contrato? Aí ele pensou assim, falou, eu vou honrar, mas eu não dou um dia para vocês depois que vencer. Vocês saem antes, né? Eu falei, tá bom. Nós tivemos que pagar o aluguel antes do almoço, nós pagamos o aluguel antes do almoço e trabalhamos o ano todo, né? A gente trabalhava de dia, de noite, sábado, direto. E no primeiro ano nós construímos nosso primeiro barracão, 300 metros quadrados, na Demar de Barros ali, muito bem construído, escritóriozinho em cima. E 3 dias antes de vencer o contrato, nós mudamos para a nossa própria empresa. Para a própria sede, né, construída. Compramos o terreno, pagamos, construímos um prédio de 300 metros num ano e mudamos, estava 100% pronto por dentro, escritóriozinho pronto, só faltava uma lateral que demorou umas 2 semanas ainda para poder terminar o reboco e a pintura, mas com 1 ano a gente fez isso. E meu pai ficou bastante tempo sem conversar comigo, ele só voltou a falar comigo quando o meu primeiro filho, né, o primeiro netinho dele nasceu. Aí a gente voltou a conversar, né? E eu acho assim, é uma questão da infância, da adolescência, né? Eu jamais faria isso hoje. Mas você pega um adolescente com todo aquele ímpeto, né? Trabalhando, aquela coisa toda, foi uma coisa que eu conto por experiência, né? Que pode ajudar alguém, que né? De alguma forma, assim, marcou. É uma coisa acontecida há 38 anos, né? 37 anos tem a Esquadros, vai fazer 38 anos agora em fevereiro. E eu me lembro nitidamente daquele momento, porque foi bastante marcante. Então, hoje eu tenho uma amizade... Hoje não, né? É meu pai. É uma pessoa incrível. O que eu sou hoje, eu devo à educação rígida, à cobrança, à forma que ele me educou. Ele me colocou para trabalhar, me ensinou a trabalhar. Eu aprendi fazendo
Então, o que eu sou e o que eu tenho, eu devo ao meu pai. Mas naquele momento eu não entendia isso, né? Demorou muitos anos para eu entender que a importância de como ele me criou, né? Fez parte do processo, essa Exatamente. formação. Fundamental. Muito legal, cara. Me fala uma coisa, 37 anos de empresa, o mercado mudou demais nesse caminho todo. Como que é essa adaptação? Porque Bom, apesar de ser uma parte fabril, que pensa assim, é a mesma, não é a mesma coisa. O maquinário com certeza evoluiu e acredito que os clientes devem atender clientes cada vez maiores com exigências maiores também, né? Veja só, nós começamos fazendo esquadrias. Nesse primeiro ano, nós padronizamos o nosso produto. O mercado, né, da construção civil naquela época era as casas eram fechadas com grade, mas começou o movimento de muro e portão fechado. Era uma mudança que estava tendo de produto e de mercado. O que nós fizemos? Padronizamos os portões em 2,5 metros e 3 metros por 2,10. Ninguém fazia isso. E nós fazíamos anúncios, comprávamos matéria-prima em grande quantidade. Nós conseguimos, naquela época, inflação de 30% ao mês. Uma empresa que estava começando, que vendia perfis, ela atrasava muito a entrega. E a gente percebeu uma grande oportunidade, porque eu comprava, ela atrasava demais para entregar, só que ela honrava o pedido, não tinha reajuste. Aí nós começamos a colocar pedidos, os insights, como que você ganha dinheiro num negócio, percebendo as oportunidades. Com a inflação muito alta, você compra bastante, demora para receber. Quando você recebe, custa metade do preço ou menos. E nós fomos fazendo assim, começamos a alavancar muito o nosso estoque, a quantidade de matéria-prima. Com isso, padronizamos a produção. E no segundo ano, foi o ano que a gente comprou nosso primeiro automóvel. Foi uma picape, uma Fiorino da Fit, vermelho Monte Carlo, né? Era hoje eu acho que é Estrada que chama, né? Naquela época, nós compramos uma vermelhinha linda, a caminhonetinha, né? Foi o primeiro veículo. Nós ficamos, sei lá, uns 6 meses com esse carro e nós vendemos esse carro para comprar nosso primeiro caminhão fechado de metalon. Eu fui para Belo Horizonte para encontrar as empresas que na época disse que era lá que tinha material barato. Procurei de porta em porta. Então você imagina, primeira vez eu não sabia alugar um hotel. Eu cheguei de ônibus na rodoviária e eu pousei no banco da rodoviária porque eu não tinha ainda habilidade para poder alugar um hotel e sair. Aí esperei amanhecer o dia, cheguei à noite, pousei, né? Não dormi, né? Fiquei no banco lá da rodoviária esperando o dia começar, peguei um táxi, fui visitar as empresas para comprar o primeiro caminhão de metalon, que era o quadro, né? O principal, vamos pensar assim, material para poder fazer o perfil depois do fechamento, que eram os painéis. E encontrei uma empresa, metade do preço que a gente pagava naquela época. Comprei um caminhão fechado, o dinheiro do carro nós tínhamos vendido. E tinha colocado na caixinha de sapato. E a tampa nem fechava da caixinha. Era o valor do carro inteiro em dinheiro, em notas. Né? A tampa ficava meio estufada. Eu falei pro meu sócio, você fica com o dinheiro, eu vou para lá. Aí se eu fizer um negócio, você vai no banco e faz a transferência. Deposita, né? E faz a transferência, né, pro fornecedor. Beleza. Aí a gente comprou. Aí falei, pode ir lá e fazer o pagamento. Fiquei esperando carregar o caminhão e eu tinha medo, né, de deixar o caminhão vir fazer a entrega. Aí eu negociei e paguei mais caro pro frete, porque eu tinha que vir junto com o caminhão pra garantir que o material ia chegar. O caminhãozinho 1113, aquela subida, aquela dificuldade. Nós chegamos e descarregamos o nosso primeiro caminhão de material. E com isso nós fizemos propaganda nas rádios das rádios da cidade. Naquela época era muito rádio. Fazendo propaganda, padronizamos o nosso produto, um preço muito menor e vendemos em quantidade. Começou a padronização da linha de produto. Nós vendíamos num sábado 10 portões. Isso para uma serralheria pequena é muita coisa. Então fazia fila no escritório desse prédio novo, da sede da empresa. Era como se fosse uma loja, porque a serralheria naquela época era uma oficina. A nossa não, ela tinha uma característica já mais avançada de atendimento do cliente, de mercado, essa coisa toda. E nós ficávamos no sábado só atendendo o cliente
E vendíamos, assim, juntava aqueles talão de pedidos grandes, assim, aquelas folhas cor-de-rosa, né? De capa, né? Enchíamos 2, 3 talões de pedido por mês. E era muita venda que nós fazíamos de portões. Padronizamos. No segundo ano, passamos a vender isso em casas de ferragem e materiais de construção. No segundo ano, nós fizemos uma sociedade com um pessoal que era cliente nosso. Então era eu, o meu primeiro sócio, iniciante, e aí tinha um cliente que nós tínhamos feito um galpão, estrutura metálica num prédio para eles no Paulistano, eles tinham outra fábrica, tinham 700 funcionários na época, eles eram, né, a gente olhava, né, adolescente, eles tinham, naquela época era a época das caminhonetes, Souza Ramos, aqueles negócios, né, eles tinham uma Souza Ramos, um diplomata, preto, 4 portas, eram os 2 sócios. Eles iam lá, né? A gente ficava assim, né? Olhando aquela coisa, desejando ter um dia a possibilidade de conseguir comprar um carro daquele tipo, né? Coisa de adolescente, de jovem, né? E ele falou assim, um deles é turco, né? Tratava a gente de prima. Prima, mas vocês estão fazendo o quê? Vocês estão roubando, né? Porque eles chegaram lá e viram aquele negócio crescendo muito. Nós trabalhamos muito. E aí saquei da gaveta, nós já tínhamos um catálogo de produto. Falou, olha, nós estamos fazendo, já padronizamos, vendemos na cidade. Olha aqui o quanto a gente vende. Só que agora nós estamos preparando para vender isso em série. Aí ele pensou bem, falou, você não quer fazer uma sociedade? Falei, como que você é sociedade? Aí eu falei assim... não, porque ele perguntou assim, nossa, mas vocês estão crescendo muito. Eu falei, a gente não cresce mais porque não tem capital. Ele falou, mas capital não é problema. Não, se capital não é problema, mas como assim? Ele falou, você não quer fazer uma sociedade? Eu falei, como? Ele falou, não, a gente põe dinheiro aqui para o negócio crescer, né? Ele falou, a gente quer, né? Eu falei, legal, como que seria isso? Ele falou, aí passou mais tarde, ele chamou o sócio dele, que é cunhado dele. E o sócio dele foi lá na fábrica e falou, ele tá falando que vocês querem dinheiro, capital, para aumentar o negócio, é verdade? É isso mesmo que vocês querem? Ele falou, Na verdade, ele veio oferecer, né? Exato. E aí ele disse assim, bom, se vocês querem isso mesmo? Eu falei, não, nós queremos, né? Porque quando você está começando um negócio, o maior desafio, você não tem capital, você tem muita vontade de trabalhar, você tem muitas ideias, mas para você realizar, você precisa de investimento. Sim. O capital é sempre um desafio para quem está começando a empreender. E como a gente queria escalar, crescer, já começou querendo ser grande, né? Tinha sonhos do negócio crescer. A perspectiva, pensa assim, você não tem nada para perder. Eu não tinha família, não tinha despesa, não tinha absolutamente nada. Eu tinha muita vontade de trabalhar e sabia fazer o que eu fazia. E 3 meses de salário. Esse é o grande... Se você sabe qual é o problema, quando você tem para perder, você tem... um monte de âncoras que não deixam você sair do lugar, mas na verdade elas são apenas mentais, né? Porque se você fizer a coisa certa, do jeito certo, fazer o que você sabe, não precisa de você paralisar. E nesse contexto, ele falou, não, se vocês quiserem mesmo, vocês vão lá na fábrica. A gente já conhecia, estava familiarizado, porque era cliente, nós tínhamos negócios, fornecíamos lá já há muito tempo para eles, né? Há muitos meses nós estávamos fornecendo para eles muitas fábricas, muitas coisas, aquela coisa toda. Vocês vão lá, faz um levantamento então de quanto vale o negócio de vocês. Naquela época era tudo em dólar. A gente não quer prédio, não quer nada disso. A gente quer só... Era um hobby para eles aquilo, né? Falei, não, tudo bem. Como é que faz um valuation nessa época com 35 de inflação ao mês? Primeiro a gente nem entendia o conceito de valuation. Sim, o que a gente pensou, lá nós começamos a relacionar... Você usa por múltiplo de faturamento. Não. Nós começamos a relacionar o patrimônio. Quanto que a gente tinha de material, exatamente. Pesamos tudo durante o dia. Ficamos até meia-noite fazendo levantamento. 2 folhas lá. 4 linhas telefônicas, naquele tempo valia dinheiro. Valia muito. Muito dinheiro. 4 linhas telefônicas. Era um investimento. Um absurdo. 4 linhas telefônicas, um caminhãozinho 608 da Mercedes, tanto de material. Valia mais ou menos a mesma coisa. 4 linhas de caminhão. Tava... mais ou menos. Relacionamos tudo. Naquela época falava tudo em dólar. Então, fora a construção, nós tínhamos lá 68 mil dólares de... naquela época, era dólar naquela época, não é dólar de hoje. Nós estamos falando há quase 40 anos atrás, né? Há 36 anos atrás. Aí era. Ele falou, beleza. E aí nós chegamos lá, né? Sentava o financeiro, o contador, o administrador e os 2 sócios do lado da mesa, do lado de cá, os 2 meninos.
né? Aí nós abrimos lá o papel todo emocionado para falar, não, porque a gente tem 4 linhas telefônicas. Aí ele falou assim, primo, a gente não quer saber isso não, quanto que vale? Aí falei o valor em dólar, né? Aí ele falou assim, e o que vocês vão fazer com isso? Nós vamos colocar na empresa e vamos dobrar o tamanho da empresa. Em quanto tempo vocês vão gastar esse dinheiro? 30 dias. É isso mesmo que vocês querem? É. Estão certos? Estão. Então tá feito o negócio. A gente nem acreditava, sabe? Como assim, né? Mas ele pegou participação do negócio? Ou... Isso, ele se tornou sócio. Era eu e o meu primeiro sócio, né? 50%. Aí entrou os dois, que eles eram cunhados e sócios na empresa lá de calçado deles. Aí entrou os dois, ficou 25. Eu só descobri, quase 30 anos depois, que eu não pensei mais nisso, que aquele foi o primeiro negócio errado, né? Porque como é que você coloca 50% do valor? Se fosse para mim e para o meu primeiro sócio, ok. Não, colocou na empresa. E eles se tornaram dono do dinheiro que eles colocaram também. Poxa vida! Que era só o valor da empresa. Mas tá tudo certo, fez sentido, resolveu? Sim, passou, mas vamos... Pronto. Não, tudo bem, mas olha só. Como foi a questão da... Porque dinheiro é, como dizem, né, a inteligência financeira. E a inteligência financeira não é uma coisa de intelectualidade. É de você entender as técnicas que são necessárias de negócio, como que o dinheiro funciona, capital. Então hoje, quando fala negócio, sociedade, você sabe tudo de cor salteado, mas quando você está começando um negócio, olha os pedágios que você paga por falta de experiência. Eles puseram $70 mil e automaticamente ficaram donos de 35. Exatamente. Olha só. E só para você ter uma ideia, o negócio cresceu muito e nós passamos a vender num raio de 700 quilômetros de Franca. Isso atinge Rio de Janeiro, Goiânia, e atingíamos também, aí além dos 700 quilômetros, nós vendíamos também em Tocantins, um raio em torno de 700 quilômetros de Franca, vendendo esquadrias em linha de produção. Chegamos a uma produção de 1.500 peças de esquadrias por dia, né, vendendo isso nessa região, que atendia 4 estados. E o negócio cresceu muito. E aí teve um case bastante interessante, porque eles nem iam na Esquadros. Era um hobby para eles. Eles gostavam quando chegavam os americanos, nigerianos, que vinha comprar sapato e falavam, nós temos uma metalúrgica e tal, né? Para você ter uma ideia, esse primeiro imóvel, eles não ficaram sócios do imóvel. A gente depois anunciou esse imóvel para vender ou trocar por imóvel por terrenos no Distrito Industrial. E naquela época, o HB, eles tinham um plano de construir um curtume no Distrito Industrial. Então eles tinham 2 terrenos, um de 5 mil metros, um de 4 mil metros. Eu acho que veio uns alemães na época e disse que não tinha lençol freático com água suficiente. Só que desistiram de fazer o curtume. E naquela época, os terrenos no distrito, eles tinham incentivo. Se você não construísse nos prazos determinados, você tinha multa. E as multas já eram maiores do que o valor dos terrenos. Então eles estavam loucos para poder sair daquele negócio. Eu troquei um barracão de 300 metros quadrados em 9 mil metros no Distrito Industrial. Nossa. E com isso, eles reorganizaram a questão de multa. Fizemos um negócio excepcional. Eu vendi os 5 mil metros e construí um barracão pré-fabricado de 1.500 metros. E 4. Exatamente. Só que agora eu tinha sociedade, né? E eles não faziam parte desse negócio e a gente não terminou o barracão. Alugamos outros prédios, fomos para um de 700. Continuamos alugando o nosso prédio e alugamos um outro de 700 metros para poder comportar essa ampliação toda. E o negócio foi crescendo, né? E como a inflação naquela época era muito alta, o meu primeiro sócio, ele ficou como responsável pela produção. E como responsável pela produção, eu tinha uma meta, eu fazia as contas do tempo, de como movimentar e de que forma que nós produziríamos melhor, e estabeleci que nós tínhamos que atingir 10 peças por pessoa, por cabeça na produção. E a nossa média atingia 3,7. E de tanto insistir, né, parece que aquele era um limite que não era possível transpor, mas eu tinha certeza que dava para fazer 10 peças por pessoa. Na verdade, ele não acompanhou o ritmo, vamos pensar assim, da evolução do negócio.
E aí eu propus uma reunião, eu sempre tomava as decisões praticamente sozinhos, né, porque eu dirigia o negócio, aquilo era um hobby para eles, mas eu tinha feito um levantamento para contratar um gerente de produção na área, muito famoso, ele era de uma empresa em Guaíra, que produzia, lá tinha 120 funcionários, produzia milhares de peças por mês, e o salário dele seria o dobro do que nós, como donos, recebíamos de Prolabore. Então, como ia impactar diretamente em alguma coisa, porque no segundo momento teria que, não tem sentido o dono da empresa ganhar menos do que os funcionários da empresa. E a contratação era dele e do irmão dele, que era vice-gerente. Eu convoquei uma reunião para participar da decisão que eu estava tomando. E naquela época eles tinham colocado um outro irmão deles, fazia recentemente, já tinha passado aí, eu não lembro bem as datas, mas uns 2 anos, 3 anos, para 2 para 3 anos. E foi 87, isso foi 90 para 91. E eles tinham colocado, o cara é muito gente boa demais, mas muito tranquilo, ele ficava atendendo o comércio exterior da indústria deles, tudo, né? E o que ele vai fazer? Vão trabalhar em vendas. Aí colocou lá na Esquadros, e aí nessa reunião que eu convoquei, sentava o administrador, o financeiro, o contador e os sócios, e nós do lado de cá. E nessa, o gerente de vendas, no caso, né, que era irmão deles. E eu falei, olha, eu proponho a contratação de um gerente de produção. E aí ele falou, o meu sócio falou, primeiro, né? Não, mas eu sou o gerente de produção. Eu falei, não, você é diretor da empresa. Mas nós temos metas que não estão sendo atingidas e eu proponho a contratação de um profissional para assumir a direção da produção. E para o aumento de produção que nós vamos ter, também a contratação de um gerente comercial. Aí, não, eles acharam que, na verdade, pela primeira vez eu não fui apoiado, que eu estava querendo, na verdade, tirar a parte de participação, né, que eles tinham colocado ali para trabalhar na empresa. E não era isso, era questão profissional de números mesmo. E aí eles disseram, não, vamos deixar do jeito que tá, você está falando que dá para produzir muito, mas tá bom. Eu falei, é o seguinte, nós temos carteira para 3 meses, a inflação está alta, os pedidos continuam aumentando, nós não estamos dando conta de atender o mercado, os preços são firmes, nós vamos trabalhar e perder dinheiro. Eu estou dizendo para vocês o que vai acontecer. Nós vamos perder dinheiro, porque nós vamos honrar os compromissos, ou a gente para de vender, ou senão o problema só vai aumentar. Não, vamos tocar, não tem problema. Eu falei, então tá bom, a gente vai perder dinheiro, depois vocês veem o que vocês fazem. E aí nós paramos de vender, acho que foi em agosto, né? E trabalhamos quase 6 meses só entregando o pedido. Eu não lembro a moeda naquela época, mas eu lembro que o último caminhão que foi carregado, né, em março do ano seguinte, ele tinha... Nós não paramos no dia que fez a reunião, nós paramos uns 2 meses depois, porque a carteira de pedido estava muito alta. E aí o que aconteceu? Com inflação e preço firme, o caminhão nós faturamos por 1.400.000, não lembro o dinheiro que era, sim. E o custo era 1.700.000, mais de 300.000 de custo de prejuízo, né? E aí quando a gente terminou de entregar o último caminhão, sempre no mercado naquela época, quando terminava o ano, você tinha alguns meses ruins, janeiro, fevereiro, né? Em março, depois do carnaval, começava a aquecer o mercado. Aquele ano foi diferente. Aquele ano foi direto. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quando a gente carregou o último caminhão, nós estávamos tão traumatizados com perder dinheiro por causa da inflação. Você vende o pedido e demora para entregar, não vamos vender não, vamos produzir primeiro. Entregamos os pedidos, vamos produzir primeiro. Começamos a produzir e fomos estocando, porque a hora que a nossa equipe de venda sair para vender, eles vão mandar os pedidos, nós vamos carregar no mesmo dia e entregar. Na próxima semana, tudo que vender vai estar entregue. E assim nós fizemos. Só que o mercado naquele ano foi totalmente diferente. Quando chegou em abril, o mercado parou. Nós estávamos estocados, descapitalizados e... a venda não veio. E não tinha venda. Porque o cliente estava rindo até aqui para poder receber os pedidos, recebendo por menos, às vezes, da metade do preço do que ele estava recebendo. Mas nós não estávamos abastecendo a capacidade total dele. Ele estava comprando de outros também. E o mercado parou, nós saímos para vender, não vendia.
Reunião. Chamei na reunião, falei, ó, eu descrevi, eu previ, agora vocês colocam dinheiro. Aí eles disseram assim, não, o dinheiro que a gente tinha que colocar, nós colocamos lá no início da empresa. Agora vocês verem como é que vocês vão fazer. Aí caiu a ingenuidade, porque eu achava que a gente tinha uma força de trabalho muito grande, tinha um negócio que estava prosperando muito e eles tinham muito dinheiro. E que eles iam pôr conforme... Negócio não tem isso. Né? Ele falou, não, vocês veem o que vocês vão fazer. A gente compra a parte dele. Né? A gente compra a parte dele. Aí ele falou, não, mas eu não quero vender. Do teu primeiro sócio. Do meu primeiro sócio. Aí ele falou, não, eu não quero vender. Ele falou, não, o que você... Naquela época tinha aquele negócio das caminhonetes. Te dou uma caminhonete 0, não sei o quê, vê mais quanto que você quer, mas a gente compra a sua parte. Ele falou, não. Eu falei, tá bom, então vamos trabalhar. E aí eu fui para a empresa bastante decepcionado, porque caiu a ingenuidade agora. Eu tenho que resolver isso. Né? Eu tenho que resolver isso. E sabe, aconteceu, tem coisas que é inacreditável. Eu saí de lá, aquela época era a época que tinha aquelas greves de sapato, a época aquelas greves no ABC, aquelas confusão, sim, tudo. Os sapateiros em Franca faziam greve, era aquela mobilização. Eu cheguei na Squadros, saí lá, né, do Distrito Paulistano, nós já tínhamos ido para o nosso prédio no Distrito Industrial, que eu já tinha terminado ele, e instalamos nele. E aí cheguei lá, a Squadros estava de greve. Quase, né, 48 funcionários parados, né, porque a gente quer reajuste. Aí eu olhei para aquela situação, aquele cenário, depois dessa reunião, falei, tá bom. Fui de um em um, falei, você vai trabalhar ou você está de greve? Ah, tem que ver com o pessoal. Não, não tem que ver com o pessoal. Você tem que ver. Eu quero saber se você vai trabalhar ou não. Comigo, e aí? É você vai trabalhar? Ah, eu vou trabalhar. Então liga a máquina e começa. E fui no outro. Ah, não, eu vou ver com o pessoal. Falei, então vai para frente do departamento pessoal. Eu mandei... era 68 funcionários que nós tínhamos na época. Eu mandei 42 funcionários embora naquele dia. Fui para dentro da produção. Contratei os 2 gerentes que eu queria, porque agora eu tenho que resolver o negócio. E trabalhei dentro da produção 1 mês, elevei a capacidade de produção com uma quantidade menor de gente para 10, baixei o custo do produto, conseguimos ir trabalhando, vencendo. Foi 1 ano e pouco para poder resolver o caixa da empresa, porque crédito naquela época nós tínhamos absurdo, por causa da participação, juro alto, mas e nome também, tinha lastro. Exatamente. Então, por causa deles, o que a gente quisesse, naquela época tinha uma conta no... como é que chama aquele banco que tem lá na praça, no calçadão? Sudameris. Cara, você ligava no Sudameris, se fosse hoje, falava, preciso de 2, 3, 4, 5 milhões, transferia na conta, depois ia buscar assinatura de contrato. Naquela época era desse jeito. E aí, hoje não, hoje você tem que penhorar até né? Nós tínhamos muito crédito, mas tinha um custo financeiro importante, e aí trabalhei muito duro para virar esse jogo e sozinho, né? Praticamente, eu com meu primeiro sócio, tudo, né? 2 meses depois, ele não aguentou a pressão, né? Vendo a situação e sentindo um pouco responsável por resultado que a empresa tinha, e resolveu vender. Falei, então tá bom, então vamos lá. Ele falou, não, nós queríamos comprar naquele dia. Você não quis vender, agora se for para vender, a empresa compra. Eu falei, mas como que a empresa vai comprar? Sem caixa, sem vendas, com essas... Não, a empresa compra, senão vocês verem como é que faz. Foi aí que a ficha caiu de vez. Falei, não, então eu tenho que resolver, senão eu vou perder tudo, todo esforço da minha vida. Eu tenho que fazer isso. Não tem outro jeito. Aí fiz a contratação, né, do pessoal, né? Na verdade... Ele comprou 25% dele. A empresa comprou, porque assim, era eu e ele 50%. Quando fez sociedade com os dois, ficou 25, 25, 25. Sim. A empresa comprando ficou 33, 33, 33. Sim. Os caras compraram do mesmo jeito. Os caras compraram do mesmo jeito. Foi a segunda que você tomou. Sem pôr dinheiro e só aumentando o capital. Foi a segunda. Exatamente. Aí o que aconteceu? Nós levamos um pouco mais de 1 ano, mas eu liquidei absolutamente tudo. Fiz o caixa de novo da empresa, paguei a parte da sociedade, que foi 50% à vista, e 50% em 12 parcelas, acho que era 12 parcelas, e paguei tudo. Quando eu paguei tudo, eu fiz a minha primeira viagem internacional, né, não falava inglês, nada, fui para a Alemanha
Falei, eu quero ver tecnologia. Nem comuniquei que eu ia, tudo. E fiz um projeto bastante ousado de importar robôs. Robôs hoje, né? Hoje está tendo gente, robô para substituir gente. Mas naquela época, há 30 e tantos anos atrás, 34, 35 anos atrás, não era pouca coisa. Naquela época tinha um robô na Alemanha, chamava Reis. Fizemos um projeto, os alemães vieram analisar o produto, queria comprar uma perfiladeira, uma máquina de conformação para mudar o sistema de dobras intermitentes para dobras rotativas. Fizemos um projeto que custaria naquela época $800 mil. E aí quando eu cheguei, eles ficaram assim, primo, você foi viajar, não falou para nós? Eu falei, não, vem aqui para contar as novidades. Aí eu cheguei lá, joguei os projetos, né, em cima da mesa. Falei, olha, eu fui para definir os próximos passos de evolução do negócio. E nós queremos investir em 2 robôs para montagem, para conformação, uma perfiladeira, um sistema rotativo, né? Era um investimento pesado, que fica em $800 mil. A minha proposta para vocês é colocar $800 mil na empresa, com 2 anos para poder pagar em dólar, sem juros, né? Porque naquela época o dólar não precisava, né, de juros. Sim. E o que vocês vão ganhar, o quanto a empresa vai valorizar. Se vocês não quiserem colocar $800 mil na empresa... aí eles falaram para mim, não, primo, vamos esperar, porque era isso foi em outubro, começo de novembro, e naquela época o Fernando Henrique era ministro da Economia e ele tinha acabado de vencer a eleição da presidência da República. E aí ele falou assim, vamos esperar como é que vai ser o começo do ano, lá para março, se a economia continuar do jeito que está, a gente coloca os $800 mil. Quase 6 meses, filho. Não vou esperar isso, não. $800 mil. Eu fiquei muito aborrecido, mas tudo bem, saí, fui. Aí fui para a empresa, mas fiquei angustiado. Aí no dia seguinte, você quer saber de uma coisa? Não vou esperar, não. Se eles não quiserem fazer o investimento, eu vou separar essa sociedade. Eles não entendem nada do negócio, meu pensamento, né? E aí convoquei a reunião e falei, olha, é o seguinte, vocês querem esperar, eu não quero perder tempo. Porque tinha acabado a ingenuidade. Eu sabia que quanto mais eu fizesse, mais ia crescer o negócio e só eu que produzia, trabalhava na empresa, então não tinha muito sentido. E não iam colocar capital. Se não colocasse capital, não tinha sentido ter sociedade. 2/3 para os caras. Exatamente. Aí eu falei para eles, convoquei uma reunião, sempre, né? O financeiro, o administrador, o contador, os sócios e eu do outro lado. Eu falei, olha, eu quero o investimento, não quero esperar mais, é agora. E se vocês não estiverem dispostos, né, eu não tenho condições, mas se você der, eu compro a parte de vocês. Se vocês não quiserem me dar a condição de comprar, eu vendo a minha parte. Se vocês não quiserem nem comprar nem vender, a gente divide o que a empresa tem e separa, porque eu não quero tocar mais a empresa desse jeito. Aí um dos sócios, né, dele falou, ele é muito simples, assim, ele olhou e falou, primo, você está achando que a gente não dá conta de tocar esse negócio, né? É o seguinte, eu dou 5% da minha parte para o gerente da produção e o meu sócio, né, meu cunhado, dá 5% da sociedade para o gerente geral, de negócio a gente entende. Você está achando que a gente não dá conta para tocar. Então é o seguinte, se você quiser $100 mil, passa na tesouraria, não precisa nem de voltar na empresa. Tesouraria da fábrica deles. Se você não quiser, né, a nossa parte vale $400 mil. Se você não quiser $100 mil ou pagar $400 mil, né, vamos tocar, porque a gente não quer separar a sociedade. Aí eu pensei bem. Falei, a situação é o seguinte, ou eu resolvo agora ou não consigo resolver mais. Eu fiz um cálculo assim, falei, $400 mil. Falei, é o seguinte, eu acabei de terminar minha casa, 7 anos construindo, desde que eu comecei a fazer a casa. Eu estava dormindo, naquela época era tudo assoalho, né? Assim, tecado, eu estava dormindo no colchão no assoalho. Eu tinha comprado cozinhas da Kitchens, tal, aquela coisa de sonho, né? 4 suítes, jardim de inverno, piscina, sauna, né? Era a casa que eu conseguia fazer, muito bem construída. Eu falei assim, eu dou a minha casa. Naquela época, caminhão com 2 anos de uso custava mais caro do que caminhão zero, porque era 6 meses para entregar um caminhão. Nós tínhamos 2 caminhões da Mercedes, tinha acabado de pagar a lease em 2 anos, 2 Mercedes 2418. Tinha o meu carro, né, que era um Ninho zero, né, naquela época. Eu falei, olha, eu dou a minha casa, valor de $120 mil. Pra você ver uma casa, né, nesse padrão, naquela época valia $120 mil.
Dou os 2 caminhões da empresa, que valia um valor significativo. Dou o caminhão, dou o caixa, que acho que a gente tinha lá uns 60 mil naquela época, né? $60 mil. E nas contas deles lá ainda ia faltar $60 mil. Aí eu falei para ele, dou tudo. Aí o contador deles, né? Ele falou assim, me dá um tempo, eu preciso conversar com o Cláudio. Me chamou para fora da sala, ele falou assim, Cláudio, não faz isso, cara. Você vai perder tudo que você tem. Por quê? Você vai dar tudo que a empresa tem, você vai dar o caixa da empresa, você vai ficar devendo, você não vai conseguir tocar o negócio, você vai quebrar e você vai ficar sem nada. Não faz isso. E ele usava óculos assim, eu via as lágrimas descendo por baixo do óculos. Eu falei para ele, olha, eu sei o que eu estou fazendo, se eu não fizer isso agora, eu não consigo fazer depois. Eu vou seguir em frente. A hora que eu voltei para a sala, eles falaram assim, nós queremos também a sua parte do prédio. Então eles queriam $400 mil. A hora que ele viu que tinha possibilidade, ele falou, também quero o prédio. Então ele queria o prédio da empresa, lembra? 4 mil metros, 1.500 metros, pré-fabricado, muito bem construído, era onde a empresa estava instalada. Eles queriam os $400 mil mais o prédio. Ele tinha me oferecido 100 mil se eu quisesse sair da sociedade. Eu não queria separar a sociedade. Aí eu pensei bem e ainda faltavam... Ele falou assim, mas a casa não vale 120. Falei, faz a avaliação, corretores de vocês. Se não valer pelo menos $20 mil a mais, eu entrego por 100. Se ela for avaliada acima de 120, vocês pagam os 120, vocês pagam 20 mil a mais. Fechado. Aí acertamos o valor, ficava $60 mil. Como é que você paga? Pago em 6 parcelas. Aí eu não faz isso. Falei, não, vou fazer. O administrador deles, a reunião foi de manhã, às 10 horas da manhã, 1h da tarde, ele estava com a escritura do prédio pronto para eu assinar. Passar foi o prédio junto também. Ele quis os 400, a hora que ele viu que ia sair o negócio, que dava para eu assumir a bronca, ele quis mais o prédio. Né? Para resolver o negócio. Ou era para não fazer ou para ganhar muito. Sim. E aí, nesse contexto, ele falou, não faz. Falei, eu vou seguir em frente, eu não quero mais tocar a sociedade. Porque cada etapa dessa negociação, embora que tenha sido dentro de 1 hora, me dava certeza de que eu não queria mais tocar aquele negócio em conjunto. Aí, nesse contexto, o negócio foi fechado. 2, 3 horas depois, eu já tinha assinado a escritura transferindo o prédio. A casa foi para avaliação, ela foi avaliada 143, 150, 150 e poucos mil. Falei, então agora vocês pagam 140. Não, você queria 120. Teve que ficar pelos 120. Né? E as 6 parcelas, eu falei, vocês deixem em cobrança em carteira, porque eu vou ficar muito apertado, muito não sei o quê. Dei meu carro. Não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha caixa. Prédio, eu tinha que pagar o aluguel. A casa que eu tinha terminado fazia uns 2 meses, ainda estava mobiliando a casa, só tinha... a cozinha que eu comprei da Kitchens, um armário embutido e ainda estava faltando várias coisas. Dei tudo. E aí ele falou, beleza. Aí avaliou a casa, ficou por 120 mesmo. E aí na mesma semana chegou a cobrança do Sudameris, descontou os 6 títulos no Sudameris que tinha sido combinado de ficar em carteira. Falei, tudo bem. Janeiro de 95. Eu comprei 2 caminhões no leasing 0, comprei uma empilhadeira da Hyster, fiz um leasing, $37 mil naquela época. Comprei um Vectra GSI que tinha saído um branco, coisa mais linda, nem tinha aqui, fui buscar esse carro lá em Uberlândia, fiz leasing também. Comprei 2 caminhões 0, comprei uma empilhadeira, comprei a empresa tinha porte, nós tínhamos já uma estrutura, um nome no mercado, e agora sem os sócios, agora só no meu nome. Né? Desde 94, final de 94, outubro de 94. Em outubro de 95, comprei tudo. Em janeiro de 97, estava tudo pago. Tudo pago. Os caminhões pagos, porque era tudo leasing com 2 anos, os caminhões pagos, o carro pago, a empilhadeira paga, e aí a gente fez uma nova virada para poder nós fabricávamos só naquela época portas e portões, que era a nossa especialidade. Aí eu completei a linha de esquadrias
Comprei também uma primeira perfiladeira, né? Fiz leasing também. E estava esquecendo. Fiz essas compras, os 2 caminhões, a empilhadeira, o carro. Comprei uma primeira perfiladeira, que é a origem da fabricação de máquinas, e comprei também as primeiras máquinas de mecânica. Né? Peguei as primeiras máquinas de mecânica, comprei tudo de uma vez. Fiz Finame, fiz leasing, fiz tudo. E em janeiro de 97 estava tudo pago. E aí nós fizemos um plano de comprar 10 perfiladeiras. Essa primeira perfiladeira que nós compramos era 1 ano para entregar. Atrasou 1 ano e demorou 1 ano para funcionar. Eu falei, do jeito que esses caras fazem máquina, eu devo fazer melhor. Não foi bem assim no começo, mas é o que se tornou depois o nosso principal produto, né? Máquinas para processamento de bobinas. Isso já faz bastante tempo. Desde 2001, né, eu paralisei a produção de esquadrias para dedicar exclusivamente à divisão mecânica, é o nosso negócio. É a mesma empresa desde a fundação, Serralheria Esquadros, mudou a razão social no primeiro ano para Esquadros, Indústria e Comércio, que é a empresa principal. E de 2001 até hoje passou a ser só máquinas, e é o mesmo CNPJ desde a fundação. Então você perguntou sobre transformar o negócio, né? Isso até se perdeu de tanto, a história é longa. Não, mas eu acho que é muito doido. Faz porque, todo assim, sentido. Faz todo sentido. Tanto que a gente nem te interrompeu. O Pausa foi criado para isso. Para o cara que tá assistindo falar o seguinte: cara, eu achei que eu tinha problema no meu negócio. Entendeu? Essa é a ideia. Né? Nós somos empreendedores e a gente fala para empreendedor. E muita gente pensa que é só ele que tem problema, entendeu? Nossa, tem um boleto atrasado. O cara tem medo de correr risco, ou o cara tem assusta medo no primeiro obstáculo. Eu lembrei uma coisa do Lu, quando ele coloca a casa da mãe dele para poder montar o Matheus Rosária. E hoje, às vezes, o moleque senta numa mesa para uma negociação, o primeiro impacto ele já afina. Porra, você sentar numa mesa que começou com uma conversa, só a parte vale 100, a deles vale 700, 600. Peraí. Tá certo. Junto com a imaturidade, quando eu falei de tá tudo certo, é porque vem um aprendizado muito maior com isso. Assim, os caras subsidiaram a própria entrada na empresa, né? Eles colocaram e depois eles tiraram isso absurdamente maior. Mas assim, toda a história se conecta. E é muito legal que eu tenho certeza que ela representa a maior parte das empresas, da história de todos os empreendedores que passam. Né? Não só que passaram por Pausa, mas direto. É o que você mais vê. O cara vai lá, mete o peito, faz, e de um jeito ou de outro acredita tanto, ele tem tanta firmeza no negócio dele que ele faz dar certo, apesar de qualquer problema. Então acho que é uma história inspiradora. Que vai dar certo daqui nos próximos 5 anos? Não, eu quero 1 bilhão agora de faturamento, né? É isso. É não ter dúvida. A meta. Deixa eu fazer uma pausa, aproveitar que a gente precisa parou a história. Puxar agora os... Vamos lá. Então quem apoiadores do projeto. Vamos fazer uma... Vamos começar. Monetix. Se você tem o seu negócio, é óbvio que chega no final das contas e a conta tem que fechar, tá? Monetix, soluções financeiras para o seu negócio. Não só financeiras, mas não só financeiras. Também financeiras. Você tem ali maquininha de cartão, Pix e todas as formas de recebimento. E além disso, com o projeto novo deles agora, a partir do primeiro trimestre agora de 2025, eles vão começar a levar cliente para a sua loja, para a sua empresa, tá? Então, troque o quanto antes a sua maquininha aí dessas marcas que nem tem atendimento por um atendimento 24 horas por dia, taxas sensacionais e relacionamento. De novo, é o que eu sempre falo. Exato, o vendedor vive na pancadaria o dia inteiro, tem que se preocupar com um monte de coisa. Então você tem que ter parceiros que resolvam, que sejam sinônimo de solução. A Monetix ela é solução de maneira geral. Traz não só a parte financeira, mas como uma série de outros benefícios, outras vantagens, soluções mesmo para o teu negócio. Muito bacana. É isso aí. O propósito ideal e o serviço que a Monetix vem prestando no mercado. É isso aí. Bom, e uma outra dica sensacional, tá até na tela aqui. Olá. São 13 anos de empresa e eu vi vários empresários terem muitos problemas por conta da falta de registro da marca ou da patente das suas criações, dos seus produtos. E a melhor empresa que eu encontrei nesse período todo é a Village Marcas e Patentes. Escritório no Brasil e também em outros países, no Brasil inteiro praticamente. Então, pensa no seu negócio com bastante carinho antes de dar um problema.
A gente estava, diversos episódios do Pause, a gente percebe quando tem problemas acontecendo, que a pessoa só pensa depois que já aconteceu. Então você blinda a sua marca, que é o seu bem mais precioso de todos. Tudo pode ir embora, mas a sua marca é o bem mais precioso da sua empresa. Proteja ele com a Village Marcas e Patentes. Os caras são sensacionais e fazem a curadoria, né? Te contei, Eles né? cuidam. Cara, Eles isso é cuidam. sensacional, cara. Entrou uma outra fazem marca com um monitoramento. processo que pode interferir, eles já te avisam antes. Ó, vai dar Fique pau esperto. ali, vamos agir antecipadamente. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Então eles mudaram o cenário para mim. São incríveis, profissionalíssimos, mais de 30 anos de empresa no mercado. Fora também. de série. Baita empresa, mais uma empresa que traz solução, uma baita estrutura, tem lastro, cuida da nossa marca e é o que a gente sempre fala. Quando você for investir, começar, é um dos principais, uma das principais ações que você tem que fazer já é garantir sua marca. Exatamente. Porque no meio do caminho trocar de marca dá uma dor de cabeça absurda. Né? Muitas vezes você não consegue nem recuperar o que você tinha antes com a primeira marca. Então já garante que essa marca é sua de verdade. Antes de começar, sai com planejamento, cuida disso no planejamento que é fundamental. Excepcional. Quem mais você vai trazer? Fala pra Cara, mim. eu vou trazer o nosso terceiro apoiador do episódio, a DRK Viagens, só. nosso apoiador aqui do Pausa, com muito orgulho. Primeiro episódio com eles junto conosco, que é uma agência de viagens totalmente diferente. Porque se você vai fazer sua viagem de passeio, tudo que você não quer se preocupar é com o planejamento da viagem, escolher passagem, melhor horário, conexão. Você não quer saber disso? Cara, só desfruta. Ou se você vai fazer essa viagem a trabalho, pior ainda, gasta o seu tempo realmente executando o seu trabalho e deixa na mão de quem só trata de viagens para poder cuidar disso para vocês. E tem condição especial para quem clica no assiste link. o Pausa. Quem vier para DRK, né? Quem for para DRK através do Pausa, tem o quê? 50% de desconto. 50% off na bagagem, cara. Olha só que top. Dá para fazer que nem o Vitor, ficar viajando com 28 malas. Você vai ter um desconto considerável. Mas a ideia é essa, é ter mais conforto e mais agilidade em todo o processo. E garanto, por experiência própria, eu já me ferrei muito tentando comprar pacotes de viagem e montar por conta própria. E as pegadinhas que Cara, tem, cara. Você vai lá, compra, o preço é bom, daí você fica 3 dias esperando no aeroporto o teu próximo voo. chegou. Ou você vai despachar a bagagem, você... Como que é? Você teve uma que você fez, não foi? Pode ir com 2, volta sem nenhuma? Cara, É incrível, cara. Você eu paga peguei mais barato Milão, e eu só fiquei tem bucha. 15 dias em Milão sem minha mala e tive que resolver por conta Parabéns, própria. ótimo. Já peguei Airbnb que o dono do Airbnb conviveu comigo durante a minha estadia. Tem a dó, né, cara? Não dá. Então, assim, você consegue ter uma solução muito em conta, às vezes mais barato do que pagar por conta própria, e você ainda tem uma solução sensacional. Fiquei com dó do dono do Airbnb. Do dono do Airbnb. Se eu conviver com você 15 dias sem parar, puta que... Esse cara desistiu de ser Airbnb, cara. Ele fechou o boteco no primeiro dia. E vamos falar também de quem mais? Cara, não tem como falar, né? Entrevistar Franca. alguém de Franca, contando a história de Franca, sem falar do nosso querido Foguetão, né, cara? Então é o seguinte, se você não conhece, você é de Franca, não vai se hospedar talvez no Tower, mas eu tenho uma sugestão pra você. Vai tomar o café da manhã lá. A Renata, quando tá brava comigo, eu faço só uma coisa. Amor, vou fazer o melhor café da manhã do mundo pra você. Ela pensa que eu vou cozinhar pra ela, mas eu coloco no carro e levo ela pro Tower, porque lá tem o melhor café da manhã de Franca. A gente tem o costume Fui lá de... semana passada. Semana passada eu Ah tomei lá. café com a Lu. Você fez cagada, Não, arrumou não que fiz, jeito. cara. A gente Não, tava né? sozinho, os meninos foram pra casa da avó. Falei, coitado, tá triste. Fomos lá no Tower tomar um café, ainda saímos de tarde, tinha uma baladinha em Franca, a gente ainda saiu pra dar uma Olha aí, volta. porque a gente tem o costume de almoçar e Jovens, jantar tomou um fora. café fora e ainda curtiu uma baladinha de sábado. Tá vendo? Ó? A gente tem o costume de almoçar e jantar fora, mas café da manhã o café não. da manhã é sensacional. Cara, conheço o café da manhã do Tower, acho que fica uma dica muito importante para quem é de Franca para ter um momento diferente. Reunião de negócios no café da manhã, já fiz reunião de negócios lá Dá no pra fazer Tower confraternização da empresa no centro Fiz de também. eventos, Dia das já Mulheres, fiz também. a gente levou as mulheres da agência para lá. Café da manhã, dá pra se hospedar. Enfim, né? Ah, vai ter casamento, agora fim de ano tem muito formatura, família vem. Cara, não dá pra acomodar todo mundo. Às vezes tem muita gente, né? Então vai pro Tower, dá certo. Baita hotel, o ícone de Franca, acho que tá na história de muitos francanos aí. É isso aí. Porra, e bem recebido, né? O café da manhã é incrível lá. Tem a Michele, que é a chefe, que faz um café fodástico. E tem toda a equipe lá que vai atender a galera. Cara, e as facilidades que a gente, que tem empresa, tem, né? Eu recebi esses dias agora o rapaz da Amazon veio de Jundiaí pra cá. Aí, cara, tudo pelo WhatsApp. Puta, tem o quarto pra ele, resolve, tá, pá, Pix, acabou, resolveu minha vida. E depois só vi o áudio dele chegando pra mim. Cara, não preciso nem almoçar hoje. Pronto, Então- já economizou no almoço.
Sensacional. Então, se você é de Franca, não quer se hospedar no Tower, vai conhecer que tem muita solução para você também, que você não precisa se hospedar para poder ser um cliente do Tower Hotel também. É isso aí. Bom, é isso aí. Dessa forma, a gente agradece a todos os patrocinadores, apoiadores, que a gente chama, Exatamente. né? Que mantém o projeto do Pausa rodando, né? E podendo disseminar a cultura empreendedora, trazendo um bate-papo como esse, cheio de insights, cheio de exemplos bons, muito legal mesmo. Cara, e ainda dentro do nosso protocolo, a gente precisa encaminhar para o final. Né? A gente Chegou em 2001 ali. Assim, é um Vai episódio... ter papo parte 2, viu? Parte 2. O que acontece? A gente demais, tem hoje um padrão de não deixar passar muito da 1 hora, porque a gente entendeu que o nosso público ele ouve, ele tem paciência para escutar a gente por 1 hora mais ou menos. Acho que você tem muito mais para contar, a gente pode combinar uma parte 2, a gente precisa caminhar isso para o encerramento. Mas não tenho dúvida, a missão foi cumprida. Baita episódio, cheio de insights. Acho que quando ele chegou nos 18 anos de idade, já dava para ter bastante experiência, já aprendi com ele, entendeu? Com 18 anos já dava para ter parado. Mas o que a gente entendeu também? Que veio a partir dali num processo super bacana e o rumo agora é o faturamento de 1 bi. É isso? É a meta. Aí. Vai chegar. Ou seja, crescimento atrás de crescimento, né? Vai lá. Eu lá? Então vai você. Mas é o seguinte, a gente pede sempre para o nosso convidado realmente a pausa para o insight. Né? Aquele momento que realmente quem estiver assistindo vai ter aquele momento de perceber como poderia pensar de forma diferente por sua causa. Tá? Então eu queria que você pudesse, nesse momento agora, voltar lá em 1990, 91, que você comprou a parte dos caras? Foi 94. 94 foi então, o último. 91 foi o primeiro. 94, então, tá? 94. Nós estamos falando de 30 anos atrás, tá? Se você pudesse voltar hoje, 30 anos atrás, no momento que você saiu da sala, o cara escorrendo a lágrima do olho dele falando, não faz isso. Se hoje você pudesse voltar, pôr a mão no ombro daquele menino que estava lá atrás, tomando essa decisão, o que você falaria para ele, cara? Eu acho que a decisão foi a decisão mais acertada que eu podia fazer. Você falou sobre a experiência hoje, parece óbvio, mas se eu soubesse o que eu sei hoje, teria feito muita coisa diferente ao longo dessa história. Talvez não precisaria de mais de 3 décadas, talvez numa década eu construiria o que eu construí hoje. Então eu penso que a experiência, né, você conversar com alguém que já passou pela estrada, é fundamental para você saber o que você tem pela frente. Então, isso acontece na trajetória, acho que, de todo empreendedor. Então, hoje eu faria, sim, coisas diferentes, né? Eu não perderia tempo, teria um foco. Por exemplo, eu queria fazer máquina. A minha realização era construir a máquina, a melhor máquina. Dinheiro é consequência. Ok que é consequência, mas se eu não deixasse de lado a importância do dinheiro, talvez eu ganhei muito, também perdi muito nesse tempo. Hoje nós investimos dezenas de milhões aí nos últimos anos recentes, temos investimentos que superam as dezenas por ano para ampliação do negócio. Nós vamos dobrar a nossa produção nos próximos meses, aumentando mais 15 mil metros de fábrica. Não é só 15 mil metros de prédio, vai para 30 mil metros. Isso está cheio de equipamentos, só de pontos rolantes você gasta quase ou mais, se colocar em infraestrutura, de uma dezena de milhões. Lá embaixo, cada cantinho são muitos milhões investidos para você produzir alta tecnologia, é a mesma tecnologia que se usa para construir qualquer coisa que você imaginar na Terra, na área mecânica. Você vai lá construir barco, você construir navio, construir avião, construir foguete, os mesmos equipamentos ou tecnologia. Nós trabalhamos com tecnologia de ponta e tem todas as engenharias dentro da nossa estrutura de negócio hoje. Engenharia mecânica, de automação, hidráulica, pneumática, de software, tudo isso é embarcado no nosso produto. Que, como disse, atende desde um cliente pequeno que faz telhas até os maiores processadores hoje de bobinas do mundo. Para você ter uma ideia, a Novelis, por exemplo, em Pindamonhangaba, um dos maiores fabricantes de alumínio do mundo, tem 55 usinas no mundo, 4, 5 laminadores em Pindamonhangaba e só tem uma máquina descascadora de espulas na planta que, se ela não rodar, para a fábrica. E é da Esquadros, trabalhando 7 dias por semana, 24 horas,
processando mais de 80 mil toneladas de alumínio por mês. Se você olhar isso, o impacto disso, para vocês terem uma ideia, mais de 90% da produção de latinhas de cerveja e refrigerante no Brasil é produzido na planta da Novelis. Então, nesse contexto, desde pequenos clientes aos maiores, por exemplo, somos o maior fornecedor de máquinas para estruturas de solar hoje no país. Sistemas de armazenamento de grãos, nós somos o principal fornecedor. Poderíamos destacar, temos máquinas, como eu já disse, na Hyundai em Piracicaba, na Honda em Manaus. Então, automobilística, os maiores players hoje usam equipamentos da Esquadros em alguns segmentos. Então, nesse contexto, nós enfrentamos ao longo dessa história muita coisa. Todas as crises que o mundo enfrentou, crise da Argentina, crise da Rússia 2 vezes, do México, do Brasil N vezes, né? Tem histórias interessantes mais recentes para falar, por exemplo, 2014 nós enfrentamos um momento muito diferente, onde, por exemplo, o maior banco de investimento da América Latina, o BNDES, não tinha dinheiro para pagar Esquadros. Como que isso pode acontecer? Tinha lá quase 5 milhões de máquinas entregues para receber com 7, 14 dias e o banco não tinha dinheiro. E aí? Depois de muita protelação, para contar em poucas palavras, nós demoramos 6 meses para receber um dinheiro que era para 5, 6 dias, 7 dias. Como é que isso... Brasil, empresa, você tem que saber enfrentar tudo isso. Aí você pode dizer que, mas isso não foi culpa minha, eu não sabia. Realmente, não foi. Mas você tem que, o negócio tem que continuar, né? Então, se aprende muito com isso. Né? Hoje, temos metas de fazer investimentos com recurso próprio, não porque a gente precisa de fazer com recurso próprio, por opção mesmo. Então, temos planos bastante ambiciosos, financiar nossos próprios clientes através de banco próprio, atender. Agora nós estamos numa mudança do modelo de negócio, onde eu estou dando participação. Hoje quem faz negócio, quem faz as coisas é gente. E a importância disso, depois de 5 anos, mudando o modelo ou buscando pessoas que tenham o perfil e a condição de compartilhar, vão pensar da inteligência do negócio, porque eu sou um gargalo na empresa e quero deixar de ser. Nesse contexto, o investimento em gente, em dar participação de negócio. Hoje a Esquadros, pela primeira vez, depois de 37 anos, deixou de ser minha, ela passou a ser da holding que foi criada. Então tem a holding participações, a holding patrimonial, temos empresa em Hong Kong para poder lidar com o comércio exterior. Então é um contexto que está se tornando, vamos pensar, um ecossistema de empresas que vão atender as demandas do nosso negócio para, sim, ainda com faturamento menor, mas com metas ambiciosas, como eu já pronunciei aqui. E é possível, e nós queremos isso nos próximos anos. Então, é muita coisa, pode-se falar sobre cada episódio. Eu acho que, como no primeiro ano, fundar a empresa, construir o primeiro galpão. Segundo, comprar o primeiro veículo, trocar por um caminhão de matéria-prima. Terceiro ano, todos os anos tem uma história que dá para contar, e é um case que mostra, por exemplo, quando a gente comprou nossa primeira dobradeira, o caso, né? Dá uma experiência, um insight legal sobre como você, por exemplo, não tinha ideia de que você mesmo pagando tudo em dia e tendo crédito, você não tem crédito porque você está querendo comprar um negócio fora do volume que geralmente você processa. Aí você compra e aí depois eles não querem entregar porque você não tem crédito. Mas como não tem crédito se eu pago tudo em dia? Então entender sobre negócio, como o dinheiro funciona, como o poder funciona, como as coisas fluem, né, é fundamental para você não precisar de décadas para fazer algo que você pode fazer em pouco tempo. Então isso aí é uma coisa legal que a gente pode, em outro momento, bater um papo. Sensacional. E é para isso que nasceu o Pausa. Legal. Para que outras pessoas possam aprender com a experiência dos empreendedores. Então Pausa... nem sei, 140, 150, não sei quantos episódios já, sempre com o empreendedor para olhar e contar a história dele e alguém falar assim, rapaz, espera aí, se eu mudar 1% do que eu estou pensando hoje, eu posso ser melhor. Pegar alguém que demoraria 3 décadas e posso fazer isso em talvez 10 anos, né? O Pausa, ele vai ficar marcado na minha vida porque é a primeira vez que eu participo de um podcast. Então não vai ter outra primeira vez, né? Então, isso aí é legal. Fico feliz. Então talvez eu não tenha comunicado da melhor forma, mas acredito que é importante. Essa é a primeira vez, deve melhorar alguma coisa depois. Você tá doido? Olha, acho que é o seguinte, a gente já consegue... começou com um padrão alto, foi excelente. Nesse episódio... É muito bacana, assim, às vezes tem episódios que a gente não precisa quase nem perguntar. E esses, no meu ponto de vista, são muito bons. Sim. Porque você consegue desenvolver e contar a sua história.
E é bacana isso, né? Primeiro que gerou aí 1 hora e pouco de um conteúdo incrível, né? Que a sua história vai estar contada e vai reverberar por diversos canais. Vocês vão também usar isso de uma maneira que vai ser super bacana, eu tenho certeza. E acho que envolve muitas coisas. Envolve o cara poder entender que sem tesão, que você quase morre, né? Você morre pelo negócio. Sem tesão não vai. Sem acreditar no negócio, não vai. Comprometimento. E na hora de colocar o tudo ou nada, se você é empreendedor e não está disposto a colocar, a fazer o tudo ou nada, abre mão. Repensa. Os negócios... Ele não pensou 2 vezes em colocar tudo que tinha para o negócio poder acontecer. Tá? Então essa é a maior lição, eu acho, de todas que a gente pode trazer para as pessoas. Acho que isso aí fica muito marcado, cara. Sem dúvida nenhuma, se você não acredita, né? O negócio ele dá certo antes dele ser feito, né? Eu costumo dizer para minha equipe hoje que se você vê como as coisas vão, é como um quebra-cabeça, encaixa tudo. Se você vê que vai dar certo e você sabe por experiência que é daquele jeito que vai acontecer, já deu certo. É uma questão de persistência, de você acreditar, você tem que ter fé. Em alguns momentos, fé em Deus, porque parece que não é possível você ir à frente. Mas você sabe que, mesmo que você não está enxergando, porque existem os pórticos escuros da existência, né? Em certos momentos parece que você não está vendo como aquilo se resolver. Como, por exemplo, eu ficava devendo 22 milhões em 2014 porque você não recebeu um dinheiro que você tinha, pagou lá 2 milhões de juros num ano, com um cheque especial porque você tinha o dinheiro, mas o banco não tinha o dinheiro para te pagar. E aí você fala, como é que eu faço numa situação dessa? E depois você, depois de 3, no 4º ano, investe com recurso próprio, mais de 60 milhões e faz o negócio de uma forma... então, assim, acreditar é fundamental e muitas das vezes foi confiando em Deus que eu consegui superar momentos difíceis que o negócio tem. Mas se você acredita no que você faz e você trabalha, eu entendo que o trabalho é abençoado por Deus. Se você fez com honestidade, as coisas são corretas. Então, assim, tem gente que não tem experiência e quer fazer, aí ele vai pagar um preço para poder aprender. Mas muita gente sabe fazer, mas tem medo de fazer. O medo ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele te dá respeito. Ali... Exatamente. Por outro lado, ele jamais pode te paralisar. Ele não pode te limitar. Você tem que controlá-lo, você tem que saber. As coisas são previsíveis de certa... Tem o imprevisível? Tem. Mas o trabalho é abençoado. Se você está fazendo da forma correta, não tenha medo, dá o primeiro passo, porque vai dar certo. Perfeito. Excelente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu agradeço muito. Sensacional. Foi muito legal conversar com vocês hoje. Tamo junto, cara. Foi muito. Então assim a gente encerra mais um episódio de muito conteúdo do Pausa pro Insight. Valeu!